Este é o Dia de Campo na TV, um programa que traz até você os avanços da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e seus parceiros. Saiba agora como se propaga a anemia infecciosa equina e os cuidados para seu controle e prevenção. É nas terras pantaneiras que encontramos o cavalo pantaneiro, uma raça de origem ibérica que se adaptou às condições do Pantanal após centenas de anos de seleção natural. O animal, além de resistir a cheias e secas extremas, calor e trabalho pesado, encontrou nessa região mais um obstáculo a ser vencido: a anemia infecciosa equina, AIE, doença comum em regiões alagáveis. A anemia infecciosa equina é uma doença causada por um vírus e ela só acomete equídeos. Uma vez que o animal é acometido, essa doença não tem cura, não tem tratamento nem vacina. O sangue infectado do animal infectado é que transmite a doença para o animal sadio. E de que forma o sangue infectado entra em contato com o animal sadio? Por meio de agulhas compartilhadas, utilização da mesma agulha e seringa para vários animais, por meio de esporas pontudas, freios que ferem a boca do animal e são compartilhados, e também pela mutuca. A mutuca pica um animal infectado e, tendo a refeição interrompida, transmite o vírus para quando pica o animal sadio. A anemia infecciosa equina tem 3 apresentações clínicas. A apresentação aguda, quando o animal apresenta sinais clínicos, febre, emagrecimento. A apresentação crônica, quando esses episódios de febre são recorrentes, passam por algum tempo e tornam a aparecer. E a apresentação assintomática, quando o animal é soro positivo, mas não tem nenhum sinal clínico. Por isso é importante o diagnóstico por meio de testes laboratoriais. Mas o homem tem cumprido um papel fundamental no controle desta doença. Produtores como Luciano de Barros, criador no Mato Grosso do Sul e apaixonado pelo cavalo pantaneiro há mais de 25 anos, adotaram o sistema de controle da anemia infecciosa equina, desenvolvido pela Embrapa Pantanal em parceria com diversos núcleos de criação e aplicado hoje por muitos pecuaristas. Atualmente, Luciano sente orgulho de ter a tropa 100% negativa, mas nem sempre foi assim. Nós da associação já tínhamos começado a fazer esse trabalho de controle e aí apareceu o Roberto Aguilar da Embrapa e nos ofereceu um trabalho que foi muito bom para a raça e muito bom aqui para o Mato Grosso do Sul. Que aí nós intensificamos os exames e controlamos todas as propriedades de criadores de pantaneiro. Como é que era feito esse controle? Era feito esse exame periódico a cada 2 meses e os animais que davam doentes eram isolados, iam para outras propriedades e os animais sadios continuavam mantendo um controle de 3 em 3 meses se fazia exame, até se chegar no mínimo de 3 a 4 exames, o bloco de animais todos controlados. Aí se passava para exame de 6 em 6 meses. E isso a gente não teria conseguido sem a ajuda da Embrapa. Isso a Embrapa foi fundamental. Para o sucesso no controle, os funcionários da fazenda são orientados quanto ao manejo correto da tropa. Tudo sob o olhar cuidadoso de Evaldo Rosa, capataz da fazenda, nascido e criado no Pantanal. Ele lidera a equipe de Luciano e é responsável pelos procedimentos corretos de controle da doença. Todo segue, quando ele chega, peão novo que chega aqui, eu explico direitinho sobre espora, como o Luciano mesmo viu uma espora pontuda ali. Nós não usamos espora pontuda, é sempre aquela bem rombuda, né? Mas chegou aqui, eu pergunto onde que ele trabalhou. Por exemplo, se é um conhecido do Luciano que trabalhou na fazenda que é controlado, tudo bem, mas se não, vai ferver o freio, qualquer hora, não encilha sem ferver freio, e espora também. Outro ponto fundamental para o controle da AIE na fazenda são os procedimentos de vacinação e aplicação de medicamentos, realizados com agulhas e seringas descartáveis, sempre atentando para o descarte consciente.
As agulhas utilizadas são descartadas dentro do coletor de materiais perfuro-cortantes ou, até mesmo, dentro de garrafas PET ou de recipientes que serão posteriormente entregues à Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, para a correta destinação. Fazenda controlada, animais saudáveis e a cada dia mais premiados. Luciano se orgulha em possuir animais valorizados no mercado graças à busca por novas tecnologias, trabalho e dedicação. E agora, na segunda parte da nossa reportagem, você acompanha o esforço e a importância das parcerias para prevenir e controlar a doença e valorizar o cavalo pantaneiro. Localizado no Pantanal do Mato Grosso, na cidade de Poconé, a 100 quilômetros da capital Cuiabá, a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Pantaneiro, desde sua fundação em 1972, tem sido fundamental para o desenvolvimento da raça, do melhoramento genético até a prevenção e controle de doenças, como a anemia infecciosa equina. Veterinário e responsável técnico pela associação por quase 40 anos, Joaquim Augusto acompanhou de perto toda essa história de muito trabalho e pesquisa no controle da AIE no Pantanal. Nós percebíamos que muitos animais não desenvolviam e muitos vinham a óbito sem que nós pudéssemos determinar a sua causa-morte. E indo numa exposição em Recife e conversando com alguns colegas, e eles me alertaram para o diagnóstico que poderíamos estar diante de um quadro de anemia infecciosa equina pelos sintomas que eu havia lhe contado. A partir daí nós tivemos duas coisas já, não só melhorar o cavalo, como também mudar a parte de doença infecto-contagiosa e esse problema da anemia. Como eu não sou de deixar nada para trás e nós queremos desenvolver, montamos um laboratório, fiz os estágios que seria exigido pelo Ministério da Agricultura, montamos e começamos a estudar o comportamento da anemia infecciosa equina, isso por volta de 1974. E começamos a estudar e nós fomos vendo que o maior vetor da anemia no Pantanal não era o inseto. Não quero dizer que o inseto não tenha a sua influência, tem sim também, mas o maior é o manejo através do homem, porque observamos que aonde o reprodutor, que aqui no Pantanal tinha no sentido que os animais de reprodução não trabalhavam, que o grande maior quantidade de animais positivos estava nos animais de serviço e não nos animais de reprodução, e quanto mais esses animais, o homem mais trabalhava, os animais, mais porcentagem. Então nós fizemos um trabalho de isolamento. Além do trabalho desenvolvido pela associação, que realizou os primeiros exames de sangue em seus laboratórios para a detecção da AIE no país, as pesquisas também são feitas em universidades do estado. A conscientização do produtor rural é outro fator importante para o controle da anemia infecciosa equina. Recentemente, uma parceria entre a Universidade Federal do Mato Grosso e a Embrapa Pantanal permitiu a realização de um projeto de pesquisa entre esses produtores. Então, nós realizamos um levantamento da anemia infecciosa aqui no município de Poconé, tá, com o intuito de procurar atender aqueles proprietários, aqueles produtores que ainda não fazem o controle nas fazendas, né? Então nós trabalhamos em parceria com a Embrapa e com a Associação do Cavalo Pantaneiro, dos criadores do cavalo pantaneiro, que já fazem o diagnóstico de rotina aqui na região, né, de Poconé. E aí nós levantamos 25 fazendas que foram sorteadas. Essas 25 fazendas, elas foram... o número de 25 fazendas equivale à totalidade da população de fazendas de Poconé, o que dá um respaldo
bastante científico para o trabalho. Nessas 25 fazendas, trabalhamos fazendas de área de pântano e área de firme, tá? E só animais de serviço. E nós diagnosticamos metade das fazendas, então nós temos metade das fazendas em Poconé ainda carece de controle de anemia, tá? E a população animal dessas fazendas resultou em 30% de soropositividade. Então hoje 30% dos equinos de serviço Poconé são infectados por anemia, pelo vírus da anemia infecciosa. Tá? E esse trabalho agora, com esse diagnóstico, que foi um tema de dissertação de mestrado de uma veterinária aqui da associação, em cima desse resultado a gente vai trabalhar essas outras fazendas que carecem desse programa de controle, para a gente conseguir estabelecer esse controle que vai resultar na negatividade das fazendas, né? Os produtores rurais e criadores visitados apoiam a iniciativa, pois sabem o quanto é importante a continuidade das pesquisas. O produtor e veterinário Cristóvão da Silva é um deles. Ele deu início ao controle da AIE nas fazendas, onde presta serviço há pouco mais de um ano e já vê os resultados. Apesar de todo o conhecimento que nós temos da anemia infecciosa hoje no município, graças a um trabalho da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Pantaneiro, junto com a Embrapa, com a universidade, nós descobrimos muita coisa em função do tempo e da praticidade que a gente foi buscando, informações. Nós tivemos que buscar como controlar a anemia infecciosa, que ninguém tinha conhecimento de nada. Então nós somos pioneiros na região em termos de controle de anemia infecciosa. Hoje nós temos domínio da tecnologia, mas o fato de nós termos domínio da tecnologia não quer dizer que nós temos que parar, porque a pesquisa ela não tem limite. Nós podemos buscar novos fatos dentro da anemia infecciosa. E é por isso que essa parceria com a Embrapa, com a universidade, ela não pode parar, ela tem que dar continuidade, porque novos fatos poderão surgir aí em proveito da própria raça. Quer dizer, por exemplo, vamos supor, descobrir a vacina da anemia infecciosa, seria o topo para nós isso aí, você está entendendo? Mesmo quem já tem a fazenda totalmente livre da anemia infecciosa equina, sabe a importância de se continuar trabalhando para manter os animais negativos. Paulo Moura é um dos principais criadores do cavalo pantaneiro no Brasil e também participou da pesquisa desenvolvida pela universidade e pela Embrapa. Ele possui em sua fazenda Promissão, localizada em Poconé, no Mato Grosso, animais premiadíssimos e muito bem avaliados nas exposições e nos leilões da raça. Atualmente, seu plantel é voltado para o melhoramento genético da raça. Apesar de sua propriedade não registrar nenhum caso da doença há mais de 20 anos, Paulo está sempre atento aos procedimentos para manter os animais livres da AIE. Quando nós adquirimos algum animal ou quando vem um animal para a fazenda, ele passa por um processo de quarentena. Ele é separado, não é integrado aos animais da fazenda. Ele passa por 3 exames seguidos, coletado sangue a cada 30 dias. Após o 3º exame, ele estando negativo, aí você pode incorporar esse animal ao seu plantel. Antes disso, absolutamente nós não aceitamos animais dentro da propriedade. Nós temos um outro cuidado que é exatamente com os vizinhos. Quando a tropa ou de repente o rebanho que está com um reprodutor e com as éguas fazendo um processo de acasalamento, quando ele vai para determinado pasto que é divisa com outra propriedade, nós fazemos uma visita ao vizinho e verificamos se lá não tem nenhum animal. Se tiver, nós solicitamos ao proprietário que ele retire por um período para que a gente não corra o risco de ter uma transmissão, seja por um vetor mosquito ou seja pela mutuca. Com todo esse trabalho dos criadores, da associação, da Embrapa e das universidades, o cavalo pantaneiro vem ganhando destaque e cada vez mais espaço nas exposições e provas. 4, 5, 8. Nos últimos anos, a raça tem se espalhado por todo o Brasil e vem sendo valorizada. Pela internet, o endereço eletrônico da... Joaquim Proença, presidente da Associação Brasileira do Cavalo Pantaneiro, é outro criador apaixonado pela raça. Ele se orgulha dos animais que possui, como os premiados Samambaia, da Embrapa, e Álamo, da Inhumirim. Com os julgamentos que existe hoje, os animais têm um valor comparado de antigamente, vamos dizer, antes valia um animal R$1.000, R$1.500, hoje está na faixa de 15, 20 mil.
animais funcionais, animais de elite, de exposição, que participação, eles são acima de 150 mil reais. Então, hoje você vê, é um bom negócio você ter um animal pantaneiro classificado e tudo mais nos leilões, né? E exposições. E para mais informações, entre em contato com a Embrapa Pantanal em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. O telefone é código de área 67 e o número 3234-5800. Por e-mail, saque@cpap.embrapa.br. Pela internet, o endereço eletrônico www.cpap.embrapa.br. E o Dia de Campo na TV fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar com mais tecnologias da Embrapa para você. Tchau!